Imagine enfrentar a morte de frente, ser jogado em óleo fervente e sair de lá sem um arranhão. Agora, pare e pense. Quantas vezes você já passou por momentos em que tudo parecia perdido, mas de alguma forma você permaneceu de pé? No vídeo de hoje, vamos descobrir a história épica do apóstolo João, o homem que desafiou a morte e provou que quando existe um propósito, nem mesmo o impossível pode te parar. Se você já se perguntou se Deus ainda faz milagres ou se existe uma missão maior para a sua vida, fica comigo até o final. Porque essa história pode mudar a maneira como você enxerga os seus próprios desafios. Prepare-se para ver que sobreviver não é sorte, é chamado. Queimar e não ser consumido é sinal de propósito. E que o mesmo Deus que livrou João do óleo fervente está agindo hoje, em silêncio, nos bastidores da sua vida. Você está pronto para entender por que você ainda está aqui? Então vem comigo. Século I. Um tempo em que ser cristão era quase uma sentença de morte. Roma dominava o mundo com punhos de ferro e pouca paciência para ideias que desafiassem seu poder. Nesse cenário brutal, João, já idoso, era uma ameaça viva. Último dos 12 apóstolos, testemunha ocular de Cristo, carregava algo que nem os imperadores podiam controlar: fé inabalável. Preso, condenado e sentenciado a uma execução pública cruel, João foi lançado em óleo fervente diante de uma multidão que ansiava por vê-lo sucumbir. Imagine a cena: o calor insuportável, o cheiro intenso da gordura queimando no ar, o som da multidão gritando e a expectativa da morte iminente. João é levado à força, empurrado em direção ao caldeirão borbulhante. Soldados o seguram com brutalidade, enquanto líderes políticos e religiosos observam com olhares frios. Então ele é mergulhado no óleo. 1 segundo, 2 segundos, mas algo estranho acontece. João não grita, não se debate, não se queima. A multidão, aos poucos, silencia, olhando, incrédula, para a cena impossível que se desenrola diante dos seus olhos. A pele de João permanece intacta, seu corpo ileso, seu rosto sereno. O impossível aconteceu. Não havia truques de palco, apenas o milagre puro e incontestável de Deus. João não apenas sobreviveu, ele foi preservado. Um homem comum jamais suportaria tamanha tortura, mas João estava sob a proteção direta do céu. Era como se o próprio fogo tivesse sido forçado a recuar diante de uma missão que ainda precisava ser cumprida. Mas por quê? Por que Deus interviria tão diretamente para salvar um homem? A resposta é simples e poderosa, porque a história de João ainda não havia terminado. Deus tinha planos maiores para ele. Após sobreviver ao óleo fervente, João foi exilado na ilha de Patmos. Ali, em solidão, foi escolhido para receber uma das maiores revelações da história da humanidade, o Apocalipse. Se ele tivesse morrido naquele caldeirão, o livro que revelaria o fim dos tempos, os combates espirituais invisíveis e a vitória final de Cristo, jamais teria sido escrito. A sobrevivência de João era necessária. Seu sofrimento não foi o fim, foi a preparação para algo eterno. E agora pare e pense. Quantas vezes você já saiu ileso de situações que pareciam fatais? Quantas vezes você já enfrentou caldeirões em sua vida? Problemas, doenças, crises, e contra todas as probabilidades permaneceu de pé. Talvez, como João, você também tenha sido preservado não apenas para sobreviver, mas para cumprir uma missão que só você pode realizar. A sua história ainda está sendo escrita. E cada livramento é uma confirmação silenciosa de que o céu ainda espera algo grandioso de você. Milagres não ficaram presos ao passado. Eles acontecem todos os dias.
Pode não ser sempre um óleo fervente, mas é o acidente evitado, a depressão superada, a oportunidade que surgiu do nada, o recomeço depois da queda. Cada vez que você sobrevive ao que parecia ser o seu fim, é Deus sussurrando: ainda não acabou. A história de João nos lembra que a proteção divina é real, é presente, é para agora e mais, que ela não é aleatória. Deus não apenas salva, Ele preserva com propósito. Então eu te pergunto, você está pronto para viver de acordo com o chamado que preservou a sua vida até aqui? Está pronto para entender que não foi a sorte que te trouxe até este momento, mas uma missão celestial que ainda precisa ser cumprida? João não saiu daquele caldeirão para viver escondido. Ele saiu para impactar o mundo com sua mensagem. E você? O que fará com as batalhas que venceu? Que luz ainda precisa acender? Que palavras ainda precisam ser escritas através da sua vida? Se João nos ensina algo, é que sobreviver é apenas o começo. A verdadeira vitória é cumprir o chamado para o qual fomos preservados. Não importa o tamanho do fogo que tentaram usar contra você. Se Deus decidiu que você tem algo a realizar, nem todo o inferno junto poderá impedir. Se você ainda está aqui respirando, sonhando, lutando, é porque ainda há grandes capítulos esperando para serem vividos. Você não foi criado para queimar, você foi criado para brilhar. João é a prova viva de que o impossível acontece quando há um propósito maior em jogo, e você também é. A sua história ainda não acabou. Ela está apenas começando. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de esperança hoje e se inscreva para continuar recebendo conteúdos que fortalecem a fé e despertam a missão que existe dentro de você. Até o próximo vídeo.